A gente está aqui para falar do modernismo, né? Primeira fase do modernismo brasileiro. Na verdade, é uma conversa que a gente vai ter, a segunda avaliação do nosso curso de Ensino de literatura brasileira. É com o professor Wagner Camilo. Porque eu acho que a ideia é, em vez de ser uma aula tão formal, é ser uma conversa. A gente está criando uma conversa entre a gente discutindo o modernismo e o foco serão os 3 poetas e as suas poesias, é claro, que são Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Manuel Bandeira. Isso, a nossa ideia então é focar. São autores que, especialmente, né, o Oswald e o Mário fizeram, inclusive, prosa, enfim. Mas, em função do enfoque do nosso curso, a gente vai focar na poesia desses autores, que são, né, chamados essa primeira fase, a fase heróica do modernismo. Então, a gente vai dar uma começada num pouquinho de contexto, né, do modernismo, de falar como ele começou a acontecer no Brasil, e aí vai trocar aqui entre a gente as impressões, o que se fala, enfim, evidentemente que vai ser tudo de uma maneira até mais leve, né? Aqui a gente não pretende fazer uma aula efetivamente, especialmente uma aula de graduação, é uma ideia, mas na verdade uma troca das coisas que a gente foi estudando sobre o período, mas de forma a ser uma conversa descontraída, mas que traga então aspectos importantes desses 3 autores que a gente se propôs a trazer aqui então para essa nossa, enfim, para esse nosso simulacro de aula, um projeto de uma aula que um dia vai ser. Sim, e aí a gente entra para falar de modernismo, a gente tem que contextualizar ele e a época que ele está vivendo em São Paulo, né, que ele acontece, essa grande revolução acontece em São Paulo. Aí a gente tem o começo do século XX, a gente está falando de mais ou menos 1917, já explicarei melhor sobre isso, mas a gente tem uma São Paulo que tá na fase da industrialização, que está crescendo com isso. A gente tem a exportação do café, então nós temos barões de café, a gente tem uma São Paulo com bastante dinheiro em relação a isso. E a gente tem uma grande diversidade cultural, porque a gente tem imigrantes, a gente tem os negros, a gente tem portugueses ainda, a gente tem os brasileiros. Então a gente tem muita mistura dentro de São Paulo. E essa cidade está se tornando uma metrópole, está deixando de ser... uma cidade, né? Uma cidadezinha para se tornar o que é hoje. E aí a gente está falando de 1917, por quê? Porque em 1917, Anita Mafaldi, um dos nomes do modernismo, ela volta, ela foi estudar nos Estados Unidos e na Alemanha, e ela volta para cá e ela faz uma exposição. E os seus quadros, eles são muito diferentes. E eles chocam o público. Tem um choque do que era antes considerado arte, e ela apresenta uma coisa totalmente nova. Isso daí já dá causa um impacto, né? Porque a gente está acostumado, então, o que se via são os, né? Tudo sempre inspirado nos clássicos, numa ideia, né, de uma arte mais, né, mais se encaixa num modelo, e nisso estão vindo, né? A gente também não pode esquecer que nesse paralelo, então, no contexto, tem a questão da guerra e também tem a questão das vanguardas europeias que estão acontecendo, porque a Anita Mafaldi, ela vem com essa influência do Picasso, né? Sim, tanto é que Monteiro Lobato, ele vai fazer uma crítica bem severa em relação à exposição dela. Ele fala, não, ela é uma boa artista, reconhece o talento dela, elogia ela como artista, mas fala, ela está indo para o caminho errado. Ela está pegando um caminho que não é legal, e ele cita inclusive Picasso. Então é engraçado pensar que Monteiro Lobato cita negativamente Picasso. Enfim, né? Tudo muito novo, né? Tudo que é novo incomoda, né? Chega causando um certo rebuliço, enfim. Então, em função de tudo isso que aconteceu em 17, as sementes que já estão acontecendo, então, nessa influência que vem, então, das vanguardas europeias, né? O cubismo, o futurismo, a gente tem o manifesto do Marinetti, todas essas coisas que estão acontecendo. Esse grupo em São Paulo se reúne para fazer a semana, então, que vai ser a Semana de Arte Moderna, no início de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo, para mostrar, então,
trazer esse sopro de vida, esse sopro de inovação, de ventos novos, né, para a arte brasileira, né? E eles vêm com ideias que realmente rompem com tudo que se fazia, que o que era tido como, vamos dizer assim, o certo, o caminho das artes. Eles vêm para fazer uma nova história. Não vão jogar fora o bebê com a água, né, no balde, mas eles vão falar, olha, a gente quer olhar para tudo isso, mas a gente quer fazer algo que seja nosso, algo que seja brasileiro, algo que não seja simplesmente uma reprodução do que é europeu, trazer para cá e tentar ficar imitando nessa formulação que pode ficar sempre com uma pegada capenga. A gente quer olhar o que acontece no mundo e fazer algo que seja genuinamente brasileiro, né? Que essa ideia do nacionalista, que é uma coisa, produção artística brasileira, que é produção artística brasileira nesse sentido. E aí quem vai encabeçar esse movimento é justamente o Mário de Andrade e o Oswaldo de Andrade. São os dois. Di Cavalcanti também vai participar, porque ele vai ter uma exposição, se não me engano, em 1917, que é uma exposição de caricaturas, o que também não era feito na época. Isso também choca. Então tudo que eles estão criando está chocando porque está rompendo com o tradicional. Aí nós vamos ter também artistas como Victor Brecheret, que vai se unir ao movimento, Tarsila do Amaral, Vila Lobos, na parte de música. E aí vai se formando esse grande quadro. Então, só para dar uma contextualizada assim mais de livro, então, inspirados pelo cubismo, pelo futurismo, pelo surrealismo, pelo dadaísmo e pelo expressionismo. Então, tudo isso que eles tiveram com essas influências que vêm de fora, né, que então esses três autores vão fazer parte, não são eles só exclusivamente que estão na Semana de 22, mas eles vão trazer então para a arte, e aqui o nosso foco vai ser para a poesia brasileira. Só para fechar a contextualização da arte moderna, é que realmente ela choca. Ela choca por essa questão que a gente já falou, que ela está rompendo com o tradicional. E aí Manuel Bandeira, por exemplo, é um dos que vão aparecer na Semana de Arte Moderna. Não ele falando, mas Os Sapos, um poema dele que vai ser lido na Semana de Arte Moderna e vai ser vaiado. Então, só para dar umas ideias também assim, de formais, para a gente ter isso como perspectiva também para ser trabalhado, o modernismo ele vai se opor então ao que estava sendo feito até então, porque não só vem essa ideia de que o nacional é legal, né? A gente vai falar então da antropofagia, né? De comer o que vem de fora, mas para produzir o que é nosso, com essa revisão crítica, né, do nosso passado. Então não é só vamos dizer assim, um historicismo no sentido de apresentar as coisas de uma certa forma de acordo com a historiografia tradicional, mas é também fazer uma revisão e observar e enxergar e olhar esse passado com novos olhos, né? Mas ele vai trazer os versos livres, né, para a questão da poesia, a linguagem mais coloquial que vai aparecer na poesia, até a pontuação se torna mais relativa, né? Você não tem tudo que é clássico, tudo que que é trabalhado sempre de uma forma do já conhecido, isso vai ser rompido. A linguagem vai ser uma linguagem mais sintética, mais fragmentada, ela vai trazer flashes de imagens, a livre associação de ideias, enfim, era uma grande ruptura com o que vinha sendo feito até então. Sim. Um exemplo disso são os poemas de Oswald de Andrade, um poeta nasceu em 1890. Então, ele era rico, ele já tinha feito várias viagens para a Europa, porque a gente fala desse contexto que eles rompem não, mas que existe sim um movimento de romper com o estrangeiro, mas muitos deles, toda a base artística deles está fundamentada na Europa, e aí eles vão construindo uma base nacional, assim, digamos. Mas o Oswald de Andrade, ele é contra uma dessas teorias de excluir o estrangeiro, o que você tem de movimento cultural estrangeiro. Não, vamos excluir e só vamos ficar com o nacional. Por isso que ele fala de movimento antropófago. Porque é você comer, você devorar, tudo a moda dos índios, né? O que acontecia, né? Pegando uma coisa então brasileira, né? Os nossos índios, óbvio. Exatamente, que
antigamente. Eles comiam os inimigos para ficar com o que tinha de melhor dos inimigos dentro deles, que era mais valoroso dos inimigos dentro deles. Então ele também usa essa ideia, inclusive essa linguagem, de a gente devorar, comer, engolir mesmo toda a cultura estrangeira, mas produzir uma cultura brasileira, uma cultura nacional, uma cultura que não é nos moldes, nos padrões europeus, só tem a base, você não precisa jogar fora, mas você utiliza aqui. Então, ele tem essa visão nacionalista bem forte e ele tem uma proposta primitivista que é essa busca da identidade nacional. Qual é a identidade nacional? Qual é esse povo brasileiro daquela época? E aí eu vou citar como exemplo um poema dele que ele faz com base na carta de Pero Vaz de Caminha. Eu vou ler o trechinho da carta e depois o poema dele. Okay? Ali andavam entre eles 3 ou 4 moças, muito novas e muito gentis, com cabelos muito pretos e compridos, caídos pelas espáduas. E suas vergonhas tão altas e tão cerradinhas e tão límpadas cabeleiras que, dias muito bem olharmos, não tínhamos nenhuma vergonha. Esse é um trechinho da carta de Pero Vaz de Caminha, e ele está falando sobre as indígenas, a impressão que ele tem das indígenas. Pensando nisso, o Oswald, que ele usa dessas coisas mais antigas, ele tem todo esse repertório mais antigo e ele dá um novo sentido para isso. Ele mostra a sociedade atual, ele mostra a cena urbana, e isso é bastante importante na poesia dele, que é a cena urbana que vai entrar no poema dele, que chama As Meninas da Gari. Gari é uma extração de trem. Eram 3 ou 4 moças e bem gentis, com cabelos muito pretos pelas espáduas, e suas vergonhas tão altas e tão saradinhas, que, de nós a muito bem olharmos, não tínhamos nenhuma vergonha. Enquanto Pero Vaz de Caminha fala das indígenas, o Oswald de Andrade, o que ele vai falar? Essas moças, 3 ou 4 moças e bem gentis, na verdade elas vão ser prostitutas que ficavam perto de uma estação de trem. Então ele usa a carta de Pero Vaz de Caminha para falar de uma cena urbana de São Paulo, uma coisa que ele conseguia enxergar dentro de São Paulo. E aí ele também critica e ele vai revelar que a carta de Pero Vaz de Caminha, assim como o poema dele, tem um caráter erótico, tem um caráter meio sexual, que é como eles olhavam os indígenas, e aí ele joga com essa coisa da prostituta em São Paulo na cena urbana, e que hoje pra gente ainda é bem comum, a gente consegue ter essa imagem na cabeça, a gente consegue pensar nisso. E essa ruptura, né, dessa ideia, então, dessa ideia de pureza, né, que se queria dar, então, nessa carta, e aí vem o Oswald e fala, não dá essa ruptura do olhar, né, acho que é sempre importante entender o mundo em que se vivia e como esse olhar fresco, né, esse olhar que provoca, né, porque eu acho que é esse o papel da arte, da poesia, né, que é para você sair da sua zona de conforto e olhar para o mundo e falar, olha, será que era isso? Será que nessa historiografia do Pero Vaz é essa coisa tão quadradinha, é só essa descrição tão purinha como, né, a gente vai querer repassar isso? E aí a gente tem mais coisa aí, que né? Não, na verdade, né? E ele dialoga com essas coisas mais antigas, com essas coisas mais do passado e traz esse novo sentido. O que faz a gente olhar para o passado e a gente olhar na época, para o presente, e a gente consegue enxergar isso hoje ainda na nossa sociedade. É um poema que é bem atual, assim, não é tão difícil encontrar essa cena. Okay? E ainda em Oswald, a gente já comentou um pouco, mas tem essa coisa muito forte do manifesto antropófago, que é devorar, comer e reter para si essa cultura estrangeira. O que faz a gente pensar também nos dias atuais, que nessa época existia essa discussão se você ia assumir, se você ia reter a cultura estrangeira em si ou se você ia deixá-la de lado. Nessa época da Semana da Arte Moderna e antigamente, qual era a cultura que influenciava todos eles? Era europeia, era
cultura que era homenageada, cultura que todo mundo se espelhava, toda a moda, toda a arte vinha da Europa para o Brasil. E aí o Oswald tem essa ideia, não, vamos utilizar, a gente não está jogando lá fora, mas vamos produzir algo nosso. Hoje em dia a gente também tem influências, principalmente da cultura americana, não é tão diferente também. A gente tem uma grande influência da cultura americana. E aí a questão, a gente joga lá fora, a gente usa ela, ou a gente... Ressignifica, né, para trazer elementos que sejam nossos, né, que também não fique só numa imitação mais babacoide, né, de uma coisa que tire a gente, que só fique nessa imitação que sempre fica falsa, né, que fica capenga. Ou a gente pega o que pode ser interessante disso para fazer algo nosso, né? Mas a questão, eu acho que a gente pode levantar uma pergunta, na verdade, uma questão que a gente pode levantar, é o que a gente está fazendo com essa cultura que também hoje a gente recebe, que a gente tão prestigia, assim, que é tão importante, assim, no nosso mundo de hoje. Tanto na parte de consumo, como na parte de arte, como na parte de música, seja qual for a forma de arte. Por exemplo, música pop, é totalmente influenciada pela cultura americana, né? As roupas e toda a parte de consumo. A gente está devorando essa cultura e criando o que é nosso, ou a gente está pegando ela e só replicando e só como antigamente eu acho que tudo isso pode levar a gente, né? Acho que é usar esse caminho para refletir, né? Para pensar no que a gente pode usar do que está no mundo para pensar, né? Pensar é tão importante. Então, só levantando uma questão, que antigamente acho que tinha essas questões, isso era levantado, e hoje a gente também pode refletir na nossa cultura como que isso é feito, assim, como que a gente tem atualizado. E aí você comentou uma coisa na sua fala, que é sobre a linguagem, que eles usam uma linguagem mais coloquial, uso de versos livres, uma linguagem mais próxima ao povo. Em Oswald de Andrade, isso é muito forte. Um exemplo, por exemplo, é o poema Pronominais, que aparece em vários livros didáticos, vai aparecer no FUVEST, vai aparecer em vários tipos de prova também, que fala: dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno, e do mulato sabino. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Aqui a gente tem a oposição de uma regra gramatical não uma regra, mas pela linguagem falada. Por exemplo, o que a gramática diz como regra gramatical? Você não pode começar uma oração com um pronome oblíquo. Sim. Então você tem dê-me um cigarro. Até hoje isso é válido, ok, norma culta, mas ele traz para dentro do poema o me dá um cigarro. E hoje a gente fala o quê? Me dá um cigarro, claro. Me dá um cigarro, me liga, me fala, te envio. A gente usa isso daqui todo dia, é a forma que a gente tem para falar. Se a gente usa dê-me um cigarro, envio-te um e-mail, a gente pode falar disso daí. A gente aprende a lidar com a norma culta e a norma falada. E eu acho que o mais legal disso, acho que o mais interessante para a gente pensar nisso, porque eu acho que a gente sempre tem que usar isso para pensar, né? Sim. A ideia de você trazer para dentro do poema, você começar a trazer então para essa linguagem, que então era tão refinada, rebuscada, uma linguagem quase de Olimpo, essa ideia de você romper também com essa ideia de que só pode ser de uma forma, e você trazer dessa forma, porque você valoriza, né? Você muda o lugar da fala mais tradicional, que está sempre ligada vamos dizer, a uma gramática de uma elite mais ilustrada, né? E você traz isso pro que é nacional, enfim, valorizando isso, né? É uma coisa meio solene, né? Isso. Tinha uma solenidade, aí eles trouxeram um jeito de falar mais cotidiano e até humorístico, né? Tem um certo humor Sim, no existe jeito uma deles crítica, de né? falar. Esse saber acadêmico, esse saber culto. Isso. Pensando que também na época, essa linguagem mais culta estava na mão da elite também, que era quem tinha acesso às escolas. E então ele traz essa linguagem do povo, falando, olha, o povo fala assim, na verdade. Esse daqui
essa é a linguagem do povo, é isso que a gente tem que valorizar. E fazer um poema sobre isso, né? Isso também é muito legal. Pensar que não se precisa, para fazer um poema, falar sobre algo que seja de um caráter, sei lá, elevado, sublime, ou sublime, né? A gente pode falar do que está acontecendo aqui, as do coisas que... do alto, né? E eu acho que, olha, só para fazer um paralelo, desculpa, deixa eu interromper. Pode continuar, Não era isso. Mas era só porque eu queria fazer agora, porque você estava falando disso, e a gente já tinha conversado um pouco sobre esse roteiro da aula, mas só porque agora você estava falando isso, ficou tão claro para mim no poema do Ódio ao Burguês aqui, que eu estou trabalhando com essa versão aqui da professora, que foi a professora Terena Ancona, professora aposentada da USP, trabalhou nela, essa ideia de você... Acho que o modernismo ele vem com isso de querer romper também com as aparências, né? Então, por exemplo, no Ódio ao Burguês, que é um dos poemas que eu vou querer falar aqui rapidinho do Mário de Andrade, essa ideia de sair Então, eu fiquei relendo, né, pensando para trabalhar isso nessa aula, e na hora que ele fala, ai filha, ele tá fazendo, né? Tem toda uma brincadeira sonora aqui que é ódio ao burguês, a ódio poderia ser lida como uma homenagem, mas na verdade é ódio ao burguês, é um ódio ao burguês, né? Uma questão toda. Enfim, esse poema ele é muito falado, ele é muito trabalhado, quando você procura por aí, né? Até, enfim, o poema que aparece bastante. E uma das coisas que me chamou a atenção é essa história dessa elite paulistana, que eles estão também querendo mostrar que como é tudo muito artificial, como é tudo muito só de uma pompa que não existe. Ai filha, o que te darei pelos teus anos? Um colar, conto e 500, mas nós morremos de fome. Então essa coisa da aparência, né? Que eu acho que a gente pode fazer assim, me deu uma coisa de falar isso agora na aula, na nossa conversa. Pra gente ir pensando juntas, né? De que é isso, né? É trazer, porque é isso. Então, da mesma forma que aparece aqui esse querer da aparência, do que é artificial, que não faz sentido, eu acho que também trazer essa questão da linguagem, do que existe de fato na fala das pessoas para comparar, também é um aspecto que a gente pode levantar aqui, né? Sim. Sim, ele até traz figuras, né, que o negro, bom branco, ele fala do mulato sabido, ele traz também essas figuras que formam a nação brasileira. Que estão aqui, né, que são nossas, sim, né? Ele traz para esse poema dentro dele. Então, nesse daqui, por exemplo, a gente tem uma questão gramatical, que a gente até consegue trabalhar dentro dessa aula, que é a questão da fala em relação aos pronomes, como a gente fala, me liga, me chama. E tem a questão pronunal da próclise, que seria, na verdade, o começo de uma oração não em ênclise. Então tem essa crítica e essa valorização da linguagem falada. E aí, pensando nisso, tem um outro poema dele que eu vou citar agora, que são palavras encurtadas e simplificadas, que é vício na fala. Para dizerem milho, dizem milho. Para melhor dizem mió, para pior, pior. Para telha dizem telhado, e vão fazendo telhados. Então você tem quando ele fala vão fazendo telhados, na verdade ele está fazendo o que ele está falando é que existe uma construção linguística dentro dessa fala. Que então de milho você tem mió, mil. De milho, mil. De melhor, mió. De pior, pior. E de telha, telhado. Então E essa construção da língua, né? Essa teia da língua que vai fazendo nesse telhado. Então, esse telhado, na verdade, é essa construção da língua nacional, construção da identidade nacional da língua e essa valorização que a gente tem falado. Que não é só essa questão acadêmica, né? Porque então você tem uma elite, você tem pessoas que estudam que falam o correto. Mas é que ele está falando. Então, aqui, o povo fala isso. O brasileiro, ele fala assim. Isso tem que ser valorizado. Tanto é verdade, ele falou isso há muitos anos atrás, e aí a gente pode até pensar que ele é um professor do preconceito linguístico, falando de preconceito linguístico. Eu pensei como trazer isso para atualmente, que a gente poderia, até pensando como que a gente atinge o aluno, já que essas questões aparecem, como que a gente atinge. E eu lembrei de uma música da Anitta, cantora de funk. Anitta Malfatti? Não, essa da Anitta Malfatti,
é outra artista. Mas a Anitta, cantora de funk atual, a música chama Essa Mina é Louca. E aí eu separei um trecho da música pensando que ele fala das palavras encurtadas e simplificadas que o povo faz e hoje em dia a gente ainda faz. Eu acho que a gente sempre vai fazer isso. Quem te ensina certinho, faço tudinho, bem devagarinho, pede gostosinho. Vem cá meu pretinho, desse jeito cê me deixa louquinho. Essa mina é louca, quando eu tô bolado, ela quer beijo na boca. Se eu tô com frio, ela tira minha roupa. Louca, essa mina é louca. É só um trechinho da música, mas ela fala tudinho, devagarinho, gostosinho, vem cá meu pretinho. Em vez de você, tem o C, já diminui ainda mais. Você sabe que você estava falando disso, e eu fiquei pensando agora olhando você, né, como essa ideia que a gente tem aqui uma conversa e fala sobre as coisas. Eu me lembrei que no filme, né, no comentário sobre o Chico Buarque, quando ele fala que as pessoas falam hoje em dia, então, do que é feito na cena atual, porque as pessoas podem olhar e falar, nossa, mas tá trazendo Anitta, não estou querendo fazer nenhum juízo de valor, nem para sensacional, nem para péssimo, mas só estou querendo falar que ele fala isso no documentário, né? E a gente tem que sempre dar ouvidos ao Chico, mas essa história as pessoas ficam falando que a Bossa Nova era o máximo, que aquilo era aquilo, mas a verdade é que hoje mais pessoas estão fazendo a cultura, né? Mais pessoas estão participando, então assim... A Bossa Nova também é uma cultura de elite. Exatamente, não. Então acho que assim, na esteira, né, de trazer Oswald, de trazer Oswald, né, eu diria a professora Maria Augusta, mas essa história de fazer esse paralelo então com a Anitta, eu posso não estar com ela no meu hit de repertórios assim, de falar, poxa, mas eu acho que é isso, é de entender também do que é feito. Claro, não estou dizendo que isso vai mudar a nossa, né, o que você escuta na sua casa, mas é só para também não ter esse olhar sempre muito fechado, né, de que só um caminho presta, né, que eu acho que tudo que elitiza afasta, né, porque a ideia é que é isso, eu acho que, olha só, né, a gente está falando, esses caras fizeram isso há quase 100 anos e a gente está aqui falando deles e vendo como o que eles falam ainda é atual, né, e eu falando desses caras, né, então... O que eu acho que a diferença é que o Oswald, ele estava pensando na linguagem, como que é falado, o poema é meio metalinguístico nesse sentido, e então ele está olhando a sociedade e ele está pensando. Quando a gente pega uma música, é o que está acontecendo na sociedade. É a própria expressão da sociedade. Não é tanto uma reprodução, mas é a própria expressão da sociedade. Então, se você tem isso numa música, e é assim que as pessoas falam, é assim que as pessoas estão cantando, é assim que as pessoas estão dizendo. Você vira ser. Eu estou, vira tô. Mas é que eu acho o mais interessante, acho que não estou querendo, só assim, é muito interessante pensar junto com você isso e pensar que, olha, eles estavam falando disso de outra forma. De outra forma, sim, claro. Há 100 anos quase, né? Porque a gente está em 16. Sim, e é importante, 22, né? porque a gente está, hoje em dia, tem toda a questão da sociolinguística presente no estudo da língua portuguesa. Se não ensina português sem passar por sociolinguística, por variação linguística, por preconceito linguístico, isso está nas apostilas, isso está nos livros didáticos, tem que estar lá. Então, nós trouxemos essa discussão para a sala de aula, inclusive. Olha só. Então, quando você lê um poema desse do Oswald de Andrade, ele está super atual, porque ele já está discutindo isso, ele está valorizando a cultura da fala. E é o que a gente fala hoje em dia. O aluno, ele não entra na sala de aula e pronto, ele virou ele só usa gramática culta e ele só sabe falar, ele só vai falar desse jeito. Não, ele vem com uma bagagem. Claro. Ele tem que saber se expressar dentro e fora. Ele tem que saber quando usar a norma culta e quando ele vai falar. E a gente tem que valorizar isso que ele traz. Essa fala dele, essa fala da comunidade dele, da onde ele vive, dos amigos dele, a gente não pode... Até porque senão você só rechaça e você não consegue trazer, né? Eu acho que a grande questão, por exemplo, na minha experiência de estágio, nas coisas que eu fiz, é de perceber que puxar, né, pra dentro. Eu acho que é mostrar o que existe de bacana, que pode ser mais sofisticado, que pode ser com uma linguagem a princípio mais opaca, né, para o aluno em sala de aula, mas eu acho que é também pensar nisso... valorizando o que ele traz, né? Não só olhando, olha, isso é menor, isso não é o que é bonito, isso não é arte, isso não é literatura. Eu acho que, claro, literatura de qualidade, ninguém está aqui
dizendo isso, né? Ainda, mas é que eu acho que é envolver, porque uma das questões que a gente trabalhou, inclusive, na nossa primeira avaliação do curso sobre os materiais didáticos, era de como a gente sentia falta em alguns deles, essa questão de aproximar um pouco. Quando eu digo aproximar, eu sempre fico pensando nos românticos alemães que querem sempre, que se você se nivela um pouco por baixo, não é isso que eles querem, né, que você suba, porque você tem que se manter numa linguagem assim. E eu acho que, na experiência em sala de aula, eu acho que a gente tem que buscar o meio do caminho. Eu não acho que é só, por exemplo, eu trabalhei com uma professora no meu estágio que usava uns textos muito chinfrins, muito ruinzinhos sei lá, umas crônicas do Arnaldo Jabor, umas coisas que eu acho que nem o Arnaldo Jabor acha que escreveu aquilo, enfim, que já não sei, enfim. É possível o aluno criar o gosto pela leitura, criar o gosto pela poesia, chegar à poesia, porque, inclusive, a gente conversou quando a gente foi trabalhar para o material do curso, como a poesia é uma linguagem que você precisa conseguir estimular o aluno a querer chegar nela, né? Porque também se você só se fecha para uma linguagem, enfim, olha, é assim, isso é o nobre, isso é o bonito, esse é o verso dessa forma, é difícil, né? Você tem que tentar para conseguir chegar, entendeu? Ninguém está dizendo só ficar no que é mais rasteiro, no que é mais fácil, no que é alguma coisa medíocre, mas a gente quer também conseguir fazer, né? Eu acho que eu trabalho como tradutora e acho que a questão que eu tenho às vezes no impasse do texto é o quanto você vai facilitar da sua tradução, o quanto você quer que o seu leitor chegue até a sua, né, o que você está querendo. Então, sem querer desviar muito o assunto, mas eu acho que é isso, né? Eu acho que na sala de aula é essa busca de de pegar na mão e do vamos junto, né? E eu acho que quando a gente olha essas questões que o Oswaldo trouxe aí, e também eu queria falar agora, posso começar a falar só um pouquinho do Mário? Mário, né? Íntimo. Mas é que eu acho que é isso. Eu fiquei fazendo esse trabalho para falar um pouco mais sobre o Mário de Andrade e eu acho que por uma questão dessa, sei lá, não sei se de uma deficiência de formação, de alguma questão, eu fui percebendo o gigantismo do Mário de Andrade, né? Quando eu fui trabalhando com ele, eu fiquei completamente apaixonada. O Mário de Andrade é um gigante, porque ele é um estudioso de música, da etnografia brasileira, ele é poeta, ele é ensaísta, ele é romancista, e eu já tinha feito um trabalho na USP sobre Macunaíma, e eu me lembro de quando eu fui ler Macunaíma, de ter que usar um dicionário para cada página, porque, e não só um dicionário de questão de língua, mas também entendendo algumas referências que ele vai puxando, porque ele é tão rico, né? E eu acho que a ideia dele era essa mesmo, né? De ir puxando para falar do que é nosso, para trazer a realidade brasileira, essa rapsódia, né, que ele fez, enfim. E eu fui ficando um pouco encantada, admirada com a produção dele. A gente decidiu aqui que para nossa aula a gente ia falar mais da poesia e eu acabei então escolhendo 2 poemas dele, um que eu já falei rapidamente agora, o Ódio ao Burguês, e o outro é Louvação da Tarde. Mas eu queria só dizer que é isso, nessa produção do Mário, de um grande estudioso que ele foi, assim, eu acho que junto com o Oswaldo ele tinha essa coisa de querer, mas eu acho o Mário, assim, eu fiquei muito apaixonada, eu fiquei muito nessa de ser, e eu vi que uma das coisas que eu fiquei estudando agora sobre ele, que uma das cartas que ele trocou com o Manuel Bandeira, ele falava sobre como ele gostaria, ao final da vida, já refletindo um pouco sobre o que ele tinha feito, de ter sido menos um pensador e ter se dedicado mais às artes, porque ele tinha esse aspecto dele de pensar tudo isso, de querer. Ele é uma pessoa que estava fazendo toda essa produção, que ela é riquíssima, não só em termos de literatura, de produção, mas pensando essa intenção por trás, essa vontade de buscar algo que fizesse, de buscar a nossa historiografia, a nossa etnografia, de repensar tudo isso, de entender, de viajar, de buscar. Eu achei até inclusive uma videoaula no YouTube sobre a ida dele para ver a Estrada de Ferro Madeira Mamoré, então era uma aula, enfim, eu achei coisas interessantíssimas nessa pesquisa, que enfim, a gente não vai trabalhar tanto aqui, mas então só para dar uma ideia mais padrão, né, o Mário de Andrade nasceu em 1893, ele morreu de um infarto em 1945, e ele foi buscando, uma das coisas que fica assim, que eu acho que às vezes as pessoas podem não perceber tanto no movimento modernista, que é essa história de, né, essa linguagem que vem meio despudorada, né? Acho que a gente pode falar disso um pouco, de uma linguagem que vem querendo provocar, querendo despir, né, a língua do que a gente acha que tá associada à ideia da língua que se usa para o poema.
Mas ele vem, tudo isso é muito estudado, ele é muito pensado. Então ele fala nesse também, porque ele também no livro dele, no Paulo C. Desvairada, eu não sei se eu vou conseguir mostrar aqui, a professora quando ela colocou uma das primeiras reproduções, eu não consegui achar essa capa, que no fundo esse livro tem essa ideia, mas aqui a capa do Paulo C. Desvairada, só para terminar, ele faz com que ele chama de prefácio interessantíssimo. Enfim, é tudo muito interessante, é muito rico. Ele fala que está fundado o desvairismo e ele vai falar então sobre o que ele faz e como ele faz. Então vem essa questão do impulso para escrever, mas que ele escreve então no impulso, mas que depois ele vai lapidando aquilo. Enfim, e nesse Ódio à Burguesa eu não vou me deter muito aqui na questão do poema, para não... São poemas longos esses dois que eu escolhi, mas que ele clama essa história do ode, né, ao burguês, que seria então uma homenagem, mas na verdade ele está acusando todas as falsidades, as questões. Ele vai lá e fala: eu insulto o burguês níquel, eu insulto o burguês funesto. Essa questão, como eu falei anteriormente, vamos comprar você vai fazer aniversário, então fala para a filha: vou comprar um anel caro, mas a gente não tem um colar, né? Mas a gente vai passar fome, então essa questão da aparência. E aí ele, gostei muito dessa parte que a coisa vai crescendo, ele fala: come-te a ti mesmo, ó gelatina pasma, né? Essa coisa insossa, essa pessoa que não produz, essa pessoa que é, né, opaca, que é sem graça. Mas desculpa, você ia falar alguma coisa? Não, só ia comentar, porque você falou desse conhecimento todo de Mário de Andrade como pensadora, e quando eu estava estudando, eu até li uma parte que falava assim que a Semana da Arte Moderna, ela deu certo, ela aconteceu também porque por causa da inteligência de Mário de Andrade e da capacidade aglutinadora de Oswald de Andrade. Olha só, tudo se soma, é uma soma, assim. A vida é soma. Então eu lembrei disso, né, que você estava falando. Enfim, e aí, então ele tem essa coisa que pode parecer assim, né, para quem se depara, para esse preconceito de, mas verso livre, né, qualquer um faz. E a riqueza da poesia, enfim, ele teve vários livros de poesia, então eu acabei me deparando aqui com esse, que são o volume das poesias completas, inclusive porque elas fizeram, né, a professora Tere Ancona e uma pesquisadora que trabalhou com ela, fez esse trabalho de reunir e comparar com os originais, Tere Ancona Lopes e Tatiana Longo Figueiredo. E aí, de comparar com os originais, de entender né, o que tinha sido usado e também de achar poesias inéditas. Então, eu fiquei muito encantada com esse livro, também de ir aprendendo, enfim. E aí eu queria só para falar também um pouco mais em relação à poesia dele, tem muita coisa, enfim, a gente... Não estou nem tocando assim na primeira parte do que pode ser feito aqui, dos trabalhos em relação a ele. E também um livro que eu me lembro de ter trabalhado, esse sim, em sala de aula, numa aula do professor Mauri Augusta, a gente trabalhou Louvação da Tarde e falava sobre, e a gente discutiu muito isso sobre essa novidade do modernismo que ele vai trazendo então nesse início de tarde até o final, quando ele se despede porque a noite vai chegar, você vai percebendo ao longo do poema o movimento, as coisas, o carro, a ação dentro do poema, enfim, realmente, ele aqui nessa edição, ele conta acho que quase 6 páginas de texto, enfim, mas aí você percebe do rigor. Ele escreveu aqui, uma das anotações que eu tinha feito, é que numa carta para Mário de Andrade ele fala que ele está, né, porque os românticos ingleses se namoravam do campo, da natureza, e já o Flaubert, que inaugura, né, o modernismo na literatura francesa, né, vai falar do homem que vagueia pela cidade, pelo flaner, e é muito importante para mim falar isso sobre a obra do Mário de Andrade. São Paulo está muito presente aqui nessa obra, né?
ele até vai durante um tempo, porque ele também, além de desse pensador, esse estudioso do Brasil, ele durante algum tempo trabalhou também como vamos dizer assim, um impulsionador da cultura brasileira, não só como autor, ensaísta, enfim, tudo isso que a gente já falou aqui, mas também como, vamos dizer assim, um burocrata, né, no melhor sentido, na melhor acepção do termo, de ter sido um funcionário do governo para trabalhar né, em tudo. Teve umas disputas dentro do governo do Estado de São Paulo, aí vai para o Rio de Janeiro, então capital federal, fica 2 anos no Rio de Janeiro, não aguenta. Eu vi uma entrevista de um assistente direto dele que falou, olha, ele estava bebendo demais, não estava feliz, estava com saudade. Um dia ele fala, não, estou voltando amanhã para São Paulo, e volta para São Paulo, então, acho que é no início de 41, se eu não estou enganada, e aqui ele morre em 45, mas só para falar então aqui de novo do Louvação da Tarde, ele vai mostrando para o Manuel Bandeira, ele escreve dizendo que ele está escrevendo um poema que vai ser difícil ao gosto dos ingleses, né? Então ele é um poema que é meditativo, analítico, o poeta ele está num caminho, ele é itinerante, né? Ele vai fazer os seus versos, é um tom de conversa meio fiada que tem, e o tempo narrativo desse poema se estende, o tempo narrativo ele acontece durante o poema, enfim, tem a estrada, tem o automóvel, tem o movimento, enfim, esse poema, eu acho que, pensando numa questão de sala de aula, eu acho que a gente pode pensar, evidentemente, acho que quando a gente for trabalhar com os autores, sejam poetas, sejam ensaístas, sejam tudo, sejam esse gigante que é o Mário, mas eu acho que fica sempre a sugestão de leitura, né? Acho que a gente dificilmente vai conseguir, com futuros professoras, como professora que já é a Cris em sala de aula, trabalhar tudo que um poema pode dizer, mas eu acho que vem sempre essa ideia do que pode ser explorado, né? Eu acho que a linguagem desses poemas aqui foi uma coisa que saltou muito aos olhos para mim. O Louvação da Tarde ele foi publicado no Remate de Mares, que é um dos livros de poesia do Mário de Andrade, ele está aqui na página 330, enfim. Ele é um poema interessantíssimo, tem essa questão de ele vai passando a tarde, ele vai se aproximando da noite, enfim, e esse movimento, enfim, eu acho que é isso, eu acho que a gente traz essas ideias aqui para sempre, né, eu acho que a nossa tarefa, né, mais difícil nessa história de envolver o aluno com a literatura, e aqui a gente quis falar mais sobre poesia por ser mais o enfoque do nosso curso, de envolver o aluno e de puxar para quem sabe jogar nele a fagulhinha, de pensar nesses poemas, pensar na reflexão a partir desses poemas, pensar no movimento dentro desses poemas, porque eu mesma fiquei fascinada com tudo que tem, né, dentro de um poema, enfim. Aqui ele fala, enfim, é muito, muito interessante, os movimentos, a vibração dele ao longo do poema. Enfim, eu não queria roubar agora o tempo da Denise, porque a gente já está falando demais e a gente precisa falar do Manuel Bandeira, mas era só porque eu fiquei realmente muito empolgada no uso da linguagem. Eu acho que quando eu só tinha então do Mário lido mais Macunaíma mesmo, que também é um livro interessante, é um livro difícil, não é um livro óbvio, né? Quando você chega e fala, eu entendo, então eu fico pensando nesses adolescentes de hoje, né? Para quem a gente pretende, com quem a gente pretende trabalhar, enfim, como é que é trazer um livro assim. Eu acho que a gente pode ir pegando pelas beiradas, né? De chegando pela linguagem, que eu acho que essa linguagem que é completamente diferente, eu acho que a riqueza, eu me lembro já estudante universitário, enfim, de quando fui ler Macunaíma, de quanto eu ia estudando a cada página para conseguir entender o que estava acontecendo na cena, enfim. Então eu acho que esse mergulho na poesia para mim foi só uma triscada assim, de início, porque eu acho que tem, enfim, é um trabalho muito interessante, muito rico, e eu acho que a gente vai aprendendo, né, em sala de aula a trabalhar isso com os nossos alunos, a pensar com eles, né, e a mergulhar um pouco nisso. Mas, Denise. Do Bandeira, eu acho que se eu fosse comparar, né, fazer uma comparação entre os três, eu diria que ele foi o mais lírico, assim, dos poetas. Viveu 80 e poucos anos, nasceu também no fim do século XIX, 1886, e
durante o período da Semana de Arte Moderna, na época, né, da Semana de Arte Moderna, eu acho que era um período que a poesia dele ainda estava um pouco tímida, assim. Tinha ainda muitas características parnasianas, enfim. Mas depois ele fez muitas coisas, vocês falaram, né, da linguagem cotidiana, você falou do poema do Oswald, né, e eu acho que o Bandeira também tem bastante poemas, assim, que tem aquele que é famoso, né, da notícia do jornal, né, tem o do Porquinho da Índia, que geralmente cai também em provas, é bastante conhecido, e acho que ele conseguiu explorar bem na verdade a vida dele, que é muito interessante, que ele também era culto, muito culto, bastante estudado, de boa família, né? Mas o que chama atenção e que acho que foi o que motivou, mas o que fez parte de toda a vida literária dele foi a descoberta da tuberculose. Sim. Quando ele era novo, né, na adolescência, aos 14 anos. E então, desde essa descoberta, ele viveu na iminência de morte, né? Poderia morrer a qualquer momento. E acho que essa notícia fez ele ver grandeza nas pequenas coisas. Tudo era muito significativo. Teve também outro fator, que ele perdeu o pai, a mãe, os irmãos em um período muito curto de tempo, 4 anos ele perdeu essas pessoas muito importantes. E aí o primeiro livro ele fez 1 ano depois que ele perdeu o pai, o segundo 1 ano depois que ele perdeu a mãe. E nesses primeiros livros a gente vê que ele trata da doença assim com bastante, ele é bem melancólico, é trágico, ele tem medo da morte, mas com o tempo ele vai colocando um tom de humor nisso e vai tratando dessa, ele satiriza essa situação que ele tem, né, de vida. A ironia é um traço do modernismo também. A ironia e o humor é muito, né? Só lembrando, né, que Manuel Bandeira também começa em 1917. 1917 é uma data marcante, né, voltando ao início, fechando também, com Cinza das Horas. O primeiro livro dele. Que já é um pouco diferente ali. E na Semana da Arte Moderna é lido Os Sapos, que é uma crítica ao parnasianismo, embora ele não tenha esse vínculo, mas é uma crítica, compara os parnasianos com os sapos. Ele não participou, mas ele foi lido esse poema dele, né? Foi abrir a leitura da E que causou certo alvoroço também. Sim. Então ele está dentro dos modernistas e com essa poesia do cotidiano, da coisa simples, né? No que a nossa primeira historiografia trata, né? Assim, os nossos 3 autores aqui, acho que a gente só para concluir, a gente estava falando um pouco disso, dessa primeira fase, né? Acho que essa foi a ideia, dado que esse é um assunto gigantesco e cada autor já é um oceano, né? Então a gente fez o recorte do recorte do recorte, então era a ideia de tratar dentro do modernismo dessa primeira fase, achar conhecida como fase heróica. Evidentemente que acho que numa situação de sala de aula a gente traria até também outros aspectos formais, mas a gente, a partir até realmente, foi, acho que essa aula, essa conversa que a gente quis fazer aqui, era na verdade uma ideia da reflexão que a primeira avaliação do nosso trabalho do curso já trouxe para a gente, de pensar como que o material didático que a gente apresenta hoje, né, para os alunos, porque evidentemente, né, as 3 aqui indo atuar em sala de aula, dificilmente você chega e você impõe, né, dificilmente não, né, chegar e escolher o material de um lugar de trabalho, então de como usando o material que existe, né, a gente queria pensar nesse material e pensar em
trazer esse aluno, né? Que foi uma das críticas que a gente fez. Essa função do professor, né? Porque você chega numa escola, já tem um material adotado, você pode em algum momento até participar nessa escolha do material, mas o material didático ele sempre é uma base, você não pode se fechar nele, né? Então você usa ele como base, mas o professor traz muito, né, pro aluno e para a aula. E acho que realmente o ponto é esse, né? Como você fazer com que esse aluno goste da poesia, seja um leitor de poesia, que relação que tem a ver com o cotidiano dele, com a vida dele, como que a gente aproxima esses poetas do aluno, como que a gente traz isso. Eu acho que essa é uma das reflexões que a gente tem feito e que as aulas ajudaram também a gente a fazer. Claro, que o curso, enfim, pra gente conseguir... E ainda mais ensino médio, que está tão vinculado ao momento histórico. A gente trouxe até o momento histórico porque está dentro, tem um contexto sim, mas geralmente é separadinho. Tudo super segmentadinho, enfim, acho que a gente queria fazer talvez uma abordagem, que evidentemente que isso vai sendo, né, a cada ano, daqui a um ano certamente a gente dará uma aula diferente do que é de hoje, né, de uma conversa, enfim, e a cada momento a gente vai se aprimorando nisso tudo, mas a ideia é mesmo de conseguir, que isso a gente fala bastante, né, a gente discutiu bastante aqui com nós três, de despertar no aluno a vontade, né, eu acho que é isso, eu acho que especialmente quando o assunto é poesia, que não é geralmente uma leitura fácil e que a gente viu até que realmente é bem pouco explorada no ginásio, por exemplo, hoje, né, ensino fundamental, então é de conseguir envolver, né? Então acho que a gente queria pensar essa conversa aqui, evidentemente, ela é uma reflexão, uma possibilidade, um caminho para a gente pensar nisso. De novo, como a gente já falou, cada autor é um oceano, né? Tem muita coisa para ser dita sobre eles, aspectos formais, aspectos interessantes. Acho que a vibração de ler, né, uma das reflexões que a gente também fez ao longo do nosso curso sobre essa questão da importância de ler um pouco da poesia em sala de aula junto, né, de fazer essa caminhada junto com o aluno, né, porque eu acho que a gente vai descobrindo também novas faces, né, novas facetas, novos significados dentro do poema, e eles também vão se familiarizando e vão entrando um pouco nessa linguagem que realmente nem sempre tão fácil, né, tão, enfim, atraente num primeiro momento para os alunos, né? Quando você pensa nesse nosso mundo rápido, né? Essa linguagem rápida, enfim, dos dias atuais, trazer assim para alguma coisa que pode ser. E aí a gente conseguiu, acho que, né, quando a gente foi falando um pouco desses poemas, como especialmente acho que ficou muito claro nos poemas do Oswald, dessa questão da linguagem, mas eu acho que também se a gente for explorar no Manuel Bandeira, no Mário de Andrade, enfim, toda essa questão de como coisas que já foram escritas e publicadas há, bem, certamente mais de meio século, ainda podem ser atuais e interessantes para os nossos alunos hoje. A né? questão acho que é sair só quais são as características do movimento modernista. Que tinha, a gente até discute isso, porque algumas coisas aparecem em todos, a gente consegue levantar essas características, mas não pensar nisso. Então, como Manuel Bandeira fala de morte, como que um poema dele pode atingir um aluno? Que experiência que esse aluno passou que de repente pode encontrar num poema, sabe? Então, como trazer todo esse universo para a vida do aluno? Porque sempre uma coisa que eu faço quando eu vou dar poema em sala de aula, às vezes, primeira vez que eu vou dar poema, na verdade, perguntar, poesia, quem gosta de poesia? Poucos levantam a mão. Então sempre existe uma resistência, porque eles acham difícil, vocês entenderam? Então vamos ler de novo, fechou, agora eu só escuto. A gente faz alguns exercícios para realmente, porque você tem que formar um leitor de poesia. Claro. E dar a possibilidade dele se identificar com Exatamente, eu acho que o que falta muitas vezes é quando a gente fica pensando só nesse modelo tradicional e você jogar aquele texto ali e falar isso, ó, tá aí, essa é E a gente já percebeu, e eu acho que o curso foi realmente um estímulo para pensar nisso, que é você trabalhar junto, explorar a sonoridade, explorar as palavras, explorar o ritmo, enfim. As imagens. Então eu acho que a gente termina esse curso muito reflexivas, né? Sempre importante sempre refletir sobre o que a gente está fazendo e
com mais ferramentas e mais... Com menos medo de dar poesia em sala Exatamente, de aula. com menos medo de dar poesia em sala de aula, que eu acho que já é, né, um salto imenso. Então acho que a gente encerra por aqui, né? Acho que é isso, é uma conversa reflexiva, uma conversa de como que nós Então acho que só para terminar né? meu nome é Daniela. Cristina. Denise. Tá certo? E muito obrigada, professor. Seu curso foi muito estimulante e acho que é isso. Espero que a gente se veja mais. Boa noite. Boa noite.